como estamos? Vamos mais uma vez, não é? Trabalhar nossa aula de língua portuguesa. E como vocês estão fazendo as atividades direitinho, não é? Sequenciando, sem problema nenhum. Então, na aula passada, vocês ficaram com as páginas 70 até 75, não é? Havia um texto para ser lido, inclusive um diálogo, não foi isso? Então, leram o diálogo, fizeram as atividades até 75 e nós vamos agora fazer a correção, tá bom? Então, vamos começar. Na sua página 70, você tem um diálogo Estragou a televisão. E esse diálogo é com o esposo, não é? E a esposa. E aí, o que aconteceu? O que vocês... que conclusão vocês chegaram desse texto, em relação a esse texto? Que coisa louca, professora. Eles eram casados com o outro, não sabiam o nome, trocaram o nome do outro. Que coisa, né? Pois é, então, a leitura que vocês fizeram foi exatamente sobre um casal. Eles assistiam muito televisão, muito, e de repente a televisão quebrou, não é? E aí eles começaram a chamar, aí ele chamou o nome dela e ela não era aquela pessoa. E aí ele falou, oi, então, como é seu nome? Não é? Vamos dar só uma geralzinha pra gente lembrar, para refrescar um pouquinho. Estragando a televisão, vamos lá então. E agora? Vamos ter que conversar. Vamos ter que o quê? Conversar. E quando um fala conversar, é quando um fala com o outro. Fala o quê? Qualquer coisa, bobagem. Perder tempo com bobagem. E a televisão? O que é? Sim, mas é a bobagem dos outros. A gente só assiste. Um falar com o outro, assim, ao vivo, sei não. Então a televisão quebrou-se, não é? E aí a gente vai ter que conversar agora, começar bobagem. Aí nós perder tempo com bobagem. Aí sim, mas e a televisão, o que se vê? Bobagem, né? Eles acham. E aí eles falam assim, mas é bobagem da vida dos outros. Então eles começam a se conhecer ou reconhecer a partir daí. Que aí então era tanta televisão que ninguém sabia nem quem era quem, né? Eles confundiam um ao outro. Então vamos lá. Vamos ter que improvisar nossa própria bobagem. Então começa você. Gostei do seu cabelo assim. Ele está assim há meses, Eduardo. Você que não tinha Geraldo, hein? Geraldo, meu nome não é Eduardo, é Geraldo. Desde quando? Desde o batismo. Espera um pouquinho. O homem com quem eu casei se chamava Eduardo. Eu me chamo Geraldo Maria Esther. Geraldo Maria Esther? Não, só Geraldo. Maria Esther é o seu nome. Não é não. Como não é não? Meu nome é Valduza. Você enlouqueceu, Maria Esther. Por amor de Deus, Eduardo. Geraldo. Por amor de Deus, meu nome sempre foi Valduza. Duzinha. Você não se lembra? Eu nunca conheci nenhuma Valduza. Como é que eu posso estar casado com uma mulher que eu nunca... Espera. Valduza? Não era a mulher um de bigode? Eduardo, exatamente. Eduardo, você. Meu nome é Geraldo Maria Esther. Valduza. E pensando bem, que fim levou o seu bigode? Eu nunca usei bigode. Você que está querendo me enlouquecer, Eduardo. Calma, vamos com calma. Um de nós está maluco, isso é certo. Vamos recapitular. Quando foi que nós casamos? Foi no dia... Aham, está aí. Você sempre esqueceu o dia do nosso casamento. Prova de que você é o Eduardo e a maluca não sou eu. E o bigode? Como é que você explica o bigode? Fácil. Você raspou. Eu nunca tive bigode, Maria Esther. Valduza. Está bem, calma. Vamos tentar ser racionais. Digamos que o seu nome seja mesmo Valduza. Você conhece alguma Maria Esther? Deixa eu pensar, Maria Esther. Nós não tivemos uma vizinha chamada Maria Esther?
A única vizinha que eu me lembro é a tal Valdusa. Maria Esté, claro, agora me lembrei. E o nome do marido dela era Jesus. O marido se chamava Jesus? Não, o marido se chamava Geraldo. Geraldo, era eu. Ainda sou eu, parece. Como foi que isso aconteceu? As casas geminadas, lembra? A rotina de todos os dias. Marido chega em casa cansado, marido e mulher mal se olham. Um dia marido cansado erra de porta, mulher nem nota. Há quanto tempo vocês se mudaram daqui? Nós nunca nos mudamos. Você e o Eduardo é que se mudaram. Eu e o Eduardo não. A Maria Esté e o Eduardo. É mesmo. Será que eles já se deram conta? Só se a televisão deles também quebrou. Bem interessante, né? Então, esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo, que na verdade é uma crônica, né? Isso é uma ironia. Observe que é um texto onde já se viu isso? Marido e mulher trocou e não sabia quem era quem, porque morava em casas geminadas, né? Conjugada aí, não tem nada a ver. Mas é uma crítica à questão da televisão, entendeu? Das pessoas que não cuidam da vida, não fazem as atividades, só na TV, que agora é a internet, né? O tempo todo. Então, pode acontecer, né? Não, cuidado para acontecer isso. De repente, você tem outra mãe, tem outro pai, nem percebe de tanto que você está lá na internet. Como é isso, né? Vamos nos concentrar. Ok, amores, então, esse foi o texto de vocês. Tem aí uma biografia, não é? Do Luiz Fernando Veríssimo, vocês leram a vida dele. Estudo do texto, vamos lá. Escrevendo sobre o texto. Primeira questão. O texto Estragou a Televisão é uma crônica, justamente. A crônica é um texto onde você pode se transpor para ele fazendo um comentário. Pode ser positivo ou negativo, tá? A crônica, na verdade, é uma crítica. Agora, uma crítica que geralmente ela deixa um pouco de humor, não é? Sabe? Ela deixa um pouco de graça. Observe que dessa crônica aqui que lemos é bem interessante, né? A questão dos maridos e as mulheres não se perceberem quando vê outro cu. E não é bem assim. Então, a crônica, ela é isso. Ela é uma crítica de uma situação, mas que deixa um pouco de humor também. Vamos lá. Então, leia uma definição desse gênero textual. Por meio dos assuntos da composição aparentemente solta, do ar de coisas sem necessidades que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo dia, principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Então, você não tem que se preocupar com aquela linguagem formal. Não, pode ser uma linguagem informal, entendeu? Do dia a dia, corriqueiro. Vamos lá. Então, nessa definição, são apontadas duas características fundamentais da crônica, referentes à linguagem e aos assuntos, sempre ligados ao cotidiano. Cotidiano é aquela coisa de todos os dias, tá? Diariamente. Então, letra A. Que tema do cotidiano a crônica lida aborda? O uso excessivo da televisão. Não é isso? A resposta da letra A. O uso excessivo. É X, cuidado para não errar a palavra excessivo. C-E-S-S-I, ok? O uso excessivo da televisão. Aí você pode dizer, eu vou ter uso exagerado. Pode, não tem problema nenhum. Desde que sua resposta esteja dentro da coesão, da coerência, está no contexto. Não tem que estar com as minhas palavras, são sinônimos, faz parte. Ok? Letra B. A linguagem da crônica é coloquial ou formal? Coloquial, né? Acabei de falar para vocês. Não precisa ser formal, pode ser informal. Logo, ela é coloquial, porque é uma linguagem de todos os dias, coloca-se diariamente, tá? Coloquial. Então, dê um exemplo com uma frase do texto. Aí torna-se algo assim quase que pessoal, porque tem vários exemplos. Aí você pode ter tirado qualquer um exemplo, né? Pode ser sim, mas aí é a bobagem dos outros, né? Ou então a gente só assiste um falar com o outro, assim, ao vivo, sei lá, tá? Então tem várias situações que você pode ter escrito. 2. A crônica geralmente apresenta um número reduzido de personagens. Identifique quem são os personagens do texto lido. Um homem e uma mulher, né? Foram apenas eles dois. E quem escreveu o nome e por acaso acertou os nomes,
Ótimo, porque está fazendo uma confusão de nome aqui. 3. Esse tipo de narrativa geralmente contém crítica ou humor, né? De forma bem-humorada, a crônica Estragou a Televisão apresenta uma crítica. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta qual é a crítica do texto. Então, obviamente, o tempo excessivo que pessoas passam em frente à TV, né? Foi essa a sua resposta do segundo quadrinho. Quarta questão, estamos na página 73, avançando com a correção. Uma crônica pode apresentar ainda os seguintes elementos. Narrador, que você já conhece, só está a nível de revisão. Narrador, quem conta a história, participando ou não dela. Espaço, é o lugar onde acontece, né, onde se dá os acontecimentos. E tempo, que é o período em que acontecem, em que se dão os fatos e acontecimentos. Letra A. Na crônica lida, há um narrador? Não há, porque na verdade são eles dois, não é? É um diálogo, na verdade, não tem um narrador. De que forma a crônica é narrada? Então, justamente, não há narrador e a crônica é narrada em forma de diálogo, tá? Eles conversam, eles trocam informação, ninguém narra, ok? É um diálogo. Não esqueça de acentuar o A de diálogo, tá? Letra B. Onde os fatos aconteceram? Em casa, não foi? Pifou a televisão, então os fatos aconteceram em casa. Então o espaço foi em casa, tá? Letra C. Na crônica fica claro quando os fatos acontecem? Não, porque eles não identificam exatamente o tempo, né? Já começa dizendo, ixi, pifou a televisão, né? Então, não, claramente não. Explique. Então, justamente, não está mostrando o tempo, e a ideia está apresentando apenas a ideia da situação acontecida, mas não de tempo, ok? Aí você usou suas palavrinhas e justificou, certo? Dentro desse contexto, pode deixar. Vamos lá. Avançando, quinta questão. Nessa crônica, o humor é estabelecido devido a um equívoco entre os personagens. De que equívoco se trata? Então, devido à rotina, não é? Devido ao dia a dia dele, à falta de diálogo, os personagens trocam de casa e de parceiro, sem perceber. Então, assim, devido à rotina, à situação corriqueira, sempre do mesmo jeito, não perceberam que um não era o outro, trocaram de parceiro, que, consequentemente, trocaram de casa também. Eles entraram na casa errada e não perceberam, porque estavam entretidos na televisão. Sei não, viu? Vamos lá. Letra B. O que o ocasionou? Novamente, assistir TV com excesso, né? Assistir televisão excessivamente. Ok, avançando, aí embaixo, para fazer em casa, que na verdade vocês já estão em casa fazendo desde o começo do texto, né? Continuando. Então, primeira questão, aí embaixo. Os personagens acreditavam ter um relacionamento em comum. Qual? Eles acreditavam ser marido e mulher, né? Ser esposo e esposa. Eles estavam acreditando que eram isso, até a televisão quebrar. Depois que a televisão quebrou, aí foi que eles começaram a descobrir as coisas. Segundo, quais das alternativas a seguir referem-se aos verdadeiros casais? Então, você, consequentemente, marcou aí Geraldo e Maria Esther, né, que era um casal, Eduardo e Valdusa, que na verdade eles se trocaram e estavam chamando nome diferentes. Então, resposta da segunda questão é segunda alternativa, tá? E a quarta alternativa. Terceiro, muitas pessoas que assistem excessivamente à televisão, quando privadas disso, apresentam dificuldade em lidar com o tempo que antes era destinado à TV. Então, você, quando pensar nessa questão aí de televisão, ligue para a questão da internet, viu? Face, WhatsApp, joguinhos, seriados, ligue-se a isso que fica melhor para a gente responder. Então, letra A. Cite um momento do texto em que se pode perceber isso.
quando a televisão estragou, né? E os personagens não sabiam sobre o que conversar, ok? Então, quando a TV estragou e os personagens não sabiam, o casal não sabia o que fazer, o que conversar. E aí falar bobagem, e não é o que a gente vê na TV, ok? Letra B. Porque um dos personagens ficou esperando quando o outro sugeriu que eles conversassem. Observe, porque eles assistiam TV excessivamente. Ninguém se falava, ninguém conversava. Então, para eles aquilo era novo conversar. Aí quando quebrou, e agora? Você vai fazer o quê? Conversar. Conversar? Como assim? Né? Conversar o quê? Eu acho que eles não sabiam nem falar mais. Quem fala assim, a gente fala bobagem. Né? Então, no caso aí, a letra A, né? Quando a televisão estragou e os personagens não sabiam o que conversar, sobre o que conversar. Letra B. Porque um dos personagens ficou espantado quando a outra sugeriu que eles conversassem. Porque eles não tinham o hábito de conversar, não é? Então, e agora? A televisão quebrou, então fazer o quê? Conversar. Conversar? Acho que nem sabiam mais conversar. Ok? Então, vamos virar para a página 74, que também foi para casa. Quarta questão. Quando os personagens perceberam que estavam vivendo um engano? Quando foi que eles perceberam que estavam vivendo um engano? Então, quando a televisão estragou e foram obrigados a conversar, tá? Então, no caso, quando a televisão quebrou, e eles tiveram que ter um comportamento normal, não é? De qualquer ser humano. Onde já se viu morar numa casa e ninguém conversar? Como é isso? O filho não fala com a mãe, o esposo não fala. A gente fala até com o cachorrinho, não é? Quanto mais com as pessoas. E conversar é bom, porque a gente vai desenvolvendo oralmente a nossa fala, não é? Também, sem falar na convivência, que é importante. Pronto, amores, então, a quarta questão concluímos aí. Agora, conversando sobre o texto. Aí a gente vai recomeçar da primeira questão, conversando sobre o texto. Primeiro, a crônica lida mostra um equívoco entre os personagens, ocasionado pelo uso excessivo da televisão. Em sua opinião, é possível acontecer um equívoco como esse na vida real? Aí você quer responder, pessoal, o que você acha? Por que você acha? Se sim, diga por quê. Sim, depois diga por quê, né? É pessoal, tá? Segundo, o que você acha que aconteceu com o outro casal, Eduardo e Maria Esther? Também é pessoal. Aí você deduz mais ou menos o que pode ter acontecido. Então, a televisão com o passar do tempo. Observem aí as épocas, né? O começo da televisão até hoje onde chegamos. Então, desde que foi inventada a TV, teve diversos modelos com imagens que foram melhorando cada vez mais ao longo do tempo. Veja alguns modelos a seguir. Então, ó, você tem o primeiro modelo de 1926. Eita, faz tempo. Primeiros transmissores televisivos, tá vendo? Aí tem a fase aí, ó, de 1910 a 1920. Aí a outra fase, você tem 1951, primeiras TVs coloridas. Aí tem as fases de 1930 a 1940. Aí a segunda, de 1950 a 1970. Pronto. E a última, que nem é, né? Porque esse livro também na edição não é tão deste ano. Existem, né, as plasmas e tudo, bem mais sensíveis. Então, tem 2002, foi desenvolvida a televisão de plasma, adquirindo alta definição de imagem, que cada ano você sabe que renova e tem situações que tem uma certa propaganda que a gente vê que o menino está tomando picolé, aí o menino está assistindo no sofá e fala assim, me dá um pedacinho, parece até que está falando, e não tem nada a ver, é só a imagem de tão assim, como se fosse legível, né? De tão presente que parece ser, né? De tão autêntico. Pronto. Então, vamos avançar aqui, discutindo ideias, construindo valores. Em momento da conversa, a esposa diz que a TV é a bobagem dos outros e que eles só assistem. Ao dizer isso,
percebe que os personagens não usam a TV de forma crítica, isto é, não analisam e filtram o que assistem. Em sua opinião, é importante as pessoas analisarem o conteúdo apresentado na TV? Por quê? Não é? Então, assim, na sua opinião, mas espera-se que a sua resposta seja sim. Nós temos que filtrar sim. Há situações, há filmes, há seriados que não é adequado, né? Então, quem manobra, quem manipula a TV somos nós. Elas não podem nos manipular, né? Então, quando é uma programação que você vê que não dá para mim, muda o canal, tira, desliga, vai fazer outra coisa, não é? Mas nós temos que ter aquele senso de crítica, né? O senso crítico. Afinal de contas, estamos trabalhando crônica. E em crônica nós temos que fazer a crítica, ou seja, a questão da censura. Você tem todo o direito de ver o que é lícito, o que é bom para você e o que não é. Isso aí não vale a pena, então tira. E o casal ele não está usando esse tipo bobagens, não. As notícias não são bobagens, não é? As notícias são importantíssimas. E há outras situações informativas que são boas. Agora, há umas situações que não são boas. Aí é bobagem, não é? Ok, avançando. Segunda questão. No texto, o casal apenas percebeu que havia trocado de parceiro depois que a TV quebrou. Essa situação consiste em uma crítica à alienação que a TV provoca no ser humano. A alienação é assim, você fica totalmente desviado, assim, seguindo aquilo ali, sem parar, sem refletir, sem perceber que está errando, não. A questão da alienação é envolver, vai se envolvendo, achando que está correto. Pessoas alienadas são pessoas que não têm a sua opinião própria, sabe? A sua autocrítica, de reivindicar, sabe? De concordar até onde é verdade, enfim, tá? Então, é a questão da alienação. Então, quando assistida em excesso, como as pessoas devem se comportar com relação à TV, a fim de que seu consumo não se torne algo nocivo? Você controla, né? Quando você vê que não deve assistir, não assiste. É meio pessoal, mas mais ou menos a resposta é por aí. Na 75, que é aqui onde concluímos, né? Que foi onde vocês ficaram de fazer aí na casa de vocês e a gente corrigiu hoje. Vamos lá concluir. 3. Antigamente, o ato de sentar-se à mesa para fazer as refeições era uma cerimônia, pois era um momento em que a família se reunia. Com o passar do tempo e o surgimento da TV, esse costume foi se perdendo. Que efeito isso provocou nas famílias? Né? Então, também é uma situação que você deve refletir sobre isso. Por conta da televisão, agora está na hora do programa que eu gosto, mas é hora do almoço, não, mas me dá, eu como, sabe? Então, isso aconteceu o quê? Uma certa separação, né? Não tem mais aquele momento de conciliar, de sentar à mesa para conversar, para interagir, que esse momento é importante, né? Que cá para nós agora nessa pandemia tem que estar todo mundo se juntando mais um pouquinho, que está todo mundo em casa, né? Então isso a gente está resgatando o que é bom, porque nem tudo tem seu lado totalmente mal, não é? Como também nem tudo tem seu lado totalmente bom. Então vamos aproveitar o lado bom. Tá todo mundo em casa, pai, mãe, seus irmãos, você, tudo, né? A gente tá ali conversando, interagindo. Quarta questão. O excesso de TV pode anular o convívio social entre os membros da família, conforme percebemos na crônica apresentada. Por outro lado, ela pode ser um pretexto para iniciar um diálogo entre as pessoas sobre política, futebol, cultura, violência. Com qual desses dois posicionamentos você vai se identificar? Então você vê, tá? Com qual? Assim, particularmente, eu me envolveria com cultura, porque eu gosto muito de cultura, mas né, os meninos gostam de futebol. Enfim, eu acho que violência não é opção para ninguém, né? Se for, vamos acabar com isso. Violência não... Bom, agora independe também, vamos abrir um parêntese, né? Porque existe aquele futebol, aquele esporte, né? Que é de boxe, aquilo ali eu acho meio violento, mas é um esporte, né? Tem as regras. Então, avançando, quinta questão. O escritor italiano Umberto Eco afirma que a televisão é um eletrodoméstico como a geladeira. Em sua opinião, por que ele faz essa comparação? Troca ideias, ok? Do jeito que uma geladeira é útil, uma TV também é útil, né? Cada um tem as suas utilidades. Pronto, explorando a linguagem para fazer em casa.
Mas isso aí vocês já fizeram, só corrigir. Primeiro, logo no início do texto aparece uma interjeição, classe de palavras que exprime o estado emocional dos falantes. Identifique. Então, a interjeição é né? Então, qual foi a do texto? Né? Quando quebrou a televisão. A expressão foi essa. 2. Das alternativas a seguir, qual traduz a ideia dessa interjeição? Então, no caso, decepção, né? Porque quando a televisão quebrou, pronto. Decepção é o 2. 3. Releia a seguinte fala de Valdusa. Geraldo Maria Esther. Letra A. Com que função foram empregados os pontos de interrogação e de exclamação nesta frase? Para justamente enfatizar a estranheza, né? Quando eles se deram conta de que não era, então, não era quem era para ser. Então, para enfatizar o estranhamento causado pela mulher, não é? Que entendeu que o nome do marido estava errado, tá? E a letra B, o que fez Valdusa achar que o nome do personagem era Geraldo Maria Esther. Então, porque foi uma frase só, né? Geraldo Maria Esther. O fato de ter falado rápido, sem uma pausa, né? Porque você sabe que a vírgula é muito importante. Há situações em que a gente não fala vírgula e acaba dizendo uma coisa que não deve. E às vezes põe a vírgula no lugar errado, que também acaba dizendo uma coisa que não deve. Então tem que colocar no lugar adequado. Então foi o fato de ele ter falado rápido, sem dar uma pausa breve entre a pronúncia e o nome. Ok? Atividade de casa conclui-se aqui. Está corrigido. Pronto. Então, chegamos no discurso direto, não é? Vamos lá, porque tem uma situação aqui que a gente já avançou, que foi a crônica, não foi? Então, vamos lá para o discurso direto e indireto. Na crônica lida, os personagens se comunicam, dialogam entre si, produzindo, portanto, um discurso, a maneira como os personagens discursam a respeito de um fato ou expõem suas ideias em um texto que pode variar. Veja a seguir 2 modos de reproduzir o discurso em um texto. Releia um trecho da crônica, estragou a televisão. Resumindo, discurso direto e discurso indireto. O discurso direto é aquele que você fala diretamente. Para você falar diretamente, você tem que usar a fala dos personagens. Logo, você tem que usar o travessão, não é? Que é onde o personagem vai falar. Discurso direto tem a fala do personagem. Discurso indireto é um texto narrado, tá? Resumindo, vamos lá. Então, veja aí o diálogo. E agora? Vamos ter que conversar. Vamos ter que o quê? Conversar. É quando um fala com o outro. Fala o quê? Qualquer coisa, bobagem. Então, houve aí uma troca de ideias, uma conversa. No texto, a história é contada por quem? No caso, pelos próprios personagens, né? Aí você marcou. Pelos próprios personagens que dialogam entre si. 2. A crônica lida é apresentada por meio de uma conversa entre Valdusa e Geraldo, ou seja, é dialogada. Os diálogos realizados normalmente entre 2 pessoas são uma forma de comunicação oral. Que recurso gráfico foi empregado na linguagem escrita para indicar que as falas dos personagens fazem parte de um diálogo? Então, o que foi que eu falei para vocês? Toda vez que os personagens forem falar, nós devemos usar o travessão. Então, quais foram os sinais gráficos? Os travessões, tá? Os travessões. Terceiro, por que é necessário utilizar esse recurso para indicar as falas? Para que o leitor faça a distinção entre os personagens. Porque se nós não temos um sinal gráfico, como é que o leitor vai perceber quem está falando, quem não vai? Então isso aí é para fazer um sinal para o leitor perceber que o outro personagem está falando. Se está trocando ideia, então um fala travessão. Enquanto ele estiver falando, não põe travessão, mas quando o outro falar, tem que ter. Então você troca de ideia, travessão, para mostrar a fala de um e do outro, ok? Por conta da fala alternada. Então, para que o leitor faça a distinção entre os personagens, já que ficaria difícil saber quem estava falando.
tá bom? Quarta questão. Leia agora um trecho do volume No Caminho de Swan, do romance Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. Então vamos lá. Infelizmente, depois do jantar, eu era logo obrigado a deixar a mamãe, que ficava conversando com os outros no jardim, se fazia um bom tempo, ou na saleta onde todos se abrigavam, se chovia. Todos menos minha avó, que achava que é uma pena ficar a gente encerrada no campo e que tinha discussões intermináveis com meu pai nos dias em que chovia forte, porque ele me mandava ler no quarto ao invés de ficar de fora. Não é assim que você vai fazê-lo robusto e enérgico, dizia ela tristemente. Principalmente esse menino que precisa tanto de forças e de vontade. Meu pai dava de ombros, assim, dava de ombro, e examinava os barômetros, pois gostava de meteorologia, enquanto minha mãe, evitando fazer barulhos para não perturbá-lo, olhava-o com respeito carinhoso, mas não fixamente, para não dar a entender que buscava devassar o mistério da sua superioridade. Ok, então letra A. Estamos na página 77. Nesse texto, quem narra os fatos? O narrador, né? Observe que é uma história narrada. Estamos lendo. Então, quem narra os fatos? O narrador. No caso, representado por um menino que observa a atitude dos familiares. Um narrador representado por um menino que observa as atitudes dos familiares, né? Que é porque ele fala da avó, da mãe, do pai, como cada um se comportava. Letra B. Em alguns momentos do texto aparece a fala de outro personagem. De qual personagem se trata? Da avó, né? Quando ele fala assim, minha avó, todos ficavam ali, só minha avó que não gostava por conta da questão de estar no campo. Então, a letra B é a resposta da avó do narrador da história. Ok? Da avó do narrador da história. Letra B. Letra C. Que recurso é usado para indicar as falas desses personagens aqui? Observou que são as aspas? Ok. As aspas. É a sua resposta da letra C. Avançando. Como você viu nos textos, as falas dos personagens foram indicadas ora pelo travessão, ora pelas aspas. Esses recursos propiciam a reprodução de maneira fiel do que os personagens dizem, como se fosse uma forma de provar que os personagens existem de fato. Quando isso ocorre, que o discurso do texto é um discurso direto, então que eu falei para vocês, tá? Quando o personagem fala, o discurso é direto, usa-se travessão ou aspas para indicar a fala do personagem. Discurso direto é quando o personagem fala, ok? Entendido é discurso direto. Vamos lá. Quinto, leia um trecho de um romance e veja outra forma de reprodução das falas de um personagem. Mowgli obedecia fielmente e assim cresceu, e cresceu forte como deve crescer um menino que não sabe o que é ficar estudando as lições e que não tem nada para pensar no mundo a não ser no que comer. A mãe lobo disse-lhe uma ou duas vezes que Shere Khan não era uma criatura em que se devesse confiar e que um dia ele teria que matar Shere Khan. Mas, embora um jovem lobo fosse capaz de se lembrar a qualquer momento de um conselho desses, Mowgli esqueceu-se porque era apenas um menino, embora ele chamasse a si próprio de lobo, se fosse capaz de falar alguma língua humana. Então vamos lá, na letra A. No texto, Mowgli é um menino que foi criado na selva por lobos. Nesse trecho não há diálogos, porém aparece um trecho que indica a fala da mãe lobo. Sublinho no texto. Então você vai lá no texto e sublinha a questão da fala. Voltando para o texto, você tem a primeira, segunda, terceira, na quarta linha. Então, a mãe lobo disse-lhe.
A partir de disse-lhe, você sublinha, tá? Então, você pode sublinhar toda a frase até o ponto onde tem Sherry come, ok? Onde tem Sherry come, as duas linhas você sublinha, certo? Vamos avançar. Letra B. Como você conseguiu identificar essa fala? Então, porque o narrador disse-lhe. Então, essa expressão disse-lhe é onde você descobre a fala. Então, disse-lhe que indica que algo foi dito pela mãe lobo, ok? Então, como você conseguiria identificar essa fala? Aí você põe, o narrador do texto usa a forma verbal disse-lhe. E isso indica que a mãe lobo falou, ok? A fala do personagem. Avançando, letra C. Qual é a diferença entre as falas dos personagens apresentadas nos textos da página anterior e reproduziria no texto acima? Então, no texto anteriores, as falas eram reproduzidas pelos próprios personagens, lembra? Quando houve o próprio personagem que reproduziu a fala. E nesse texto agora, quem apresenta é um narrador que reproduz a própria fala, tá? Então, no primeiro texto é dos personagens e nesse texto agora. Então, aí no caso, concluindo, né? A letra C, vamos ver agora. Como vemos em um texto, a fala dos personagens também pode ser apresentada por um narrador que a incorpora em sua própria fala. Esse tipo de discurso recebe o nome de discurso indireto, ok? Então, quando tem a fala do narrador, é só o narrador que narra, tá? Em terceira pessoa, esse discurso é indireto. Por quê? Porque ele está sendo narrado, está se contando a história. Mas, quando o discurso é direto, então há a fala dos personagens, entendeu? É como se fosse um teatro. Tá ali todo mundo falando, porque aquele discurso é direto. Mas se alguém chega e conta como foi, então aí não é mais direto, é narrado, tá? É como um menino, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O menino saiu para beber água, falou assim, professora, eu vou beber água. Aí ele foi beber água. Quando chegou lá fora, aí não tinha água, ele voltou. Poxa, não tem água, professora. Aí sentou-se. Esse discurso aí é direto. Um discurso indireto. Aí você diz, eita, ele foi beber água e quando chegou lá fora não tinha água. Ele reclamou e sentou-se. Pronto, esse aí é indireto. Você narrou. É fácil? Ok, amores, vamos avançar. Vimos discurso direto, discurso indireto. Eu vou explicar isso aqui. E você vai levar para casa essa parte aqui. Levar para casa, não, desculpa. Vocês vão fazer aí em casa. Essa parte aqui, deixa eu orientar vocês. Primeiro, deixa eu dar uma lidinha sobre os verbos de elocução. São os verbos usados com frequência para introduzir uma fala de um personagem ou indicar que um personagem vai falar ou já falou, revelando a quem pertence o discurso. É um recurso importante para que o autor marque suas intenções. Veja o exemplo. O menino perguntou. Então, esse perguntou é um verbo de elocução. Por quê? Porque está indicando a fala de alguém, a fala de um personagem. Ok? Ele perguntou. Mãe, posso ligar a TV? Discurso direto, viu? Observe que o menino falou. Minha avó comentou, olha aí outro verbo de elocução, comentou, que antigamente as pessoas conversavam mais uma com as outras e assistiam menos à televisão. Discurso indireto, ele narrou o que a avó falou. O juiz solicitou, olha aí outro verbo de elocução, solicitou que a audiência fosse remarcada. Discurso indireto, né? Você não está vendo a fala do juiz. Ele falou. Foi transmitida a fala. Aí primeiro, sim, pronto. Identifique. Isso aqui eu vou deixar para você fazer aí com você. Deixa eu marcar aqui. Faça aí com você para corrigirmos na próxima aula. Esta página 78. Ok. Casa, próxima aula. E no caso você tem a primeira e segunda questão. Aí, para fazer em casa, a primeira, segunda e terceira, pronto. Corrigiremos na próxima aula. Na aula passada, nós lemos crônica. Lembra do texto da mamãe que era professora e que criou o filho na escola? O filho
cresceu, casou-se e a esposa dele estava tendo problema com ele. Em casa, no casamento, ele estava dando problema. Então, como foi que a mãe chamou a atenção dele? Saiu usando cada matéria e explicando, não é? Em ciências é assim. E por que você não está fazendo? Em português tem que ter amor. Por que você não está fazendo? Não é a palavra amor? E saiu chamando a atenção do filho, ok? Então, vimos isto. Que foi uma crônica, não é? Tudo que estamos vendo agora é crônica, que é aquela situação crítica. Fizemos e corrigimos a página 80, também na aula passada, ok? E paramos aqui fizemos a sexta questão também e paramos aqui. Então, no caso, nós temos aqui uma biografia de Moacir Sklar, pensando na produção de texto. Eu vou dar uma lidinha porque eu tenho uma atividade para vocês fazerem, tá? Vocês vão produzir um texto, vocês vão produzir uma crônica. Então, vamos lá no passo a passo. Prestem atenção para você ter uma ideia de como você fazer a sua crônica. Fora o que vimos no diálogo, tá? Do esposo e da esposa. Então, aqui, essa biografia de Moacir não importa muito. Vamos para cá. Pensando na produção do texto. Agora, você vai escrever uma crônica que fará parte, não fará parte de um livro, mas você vai escrever uma crônica, para isso leia a notícia a seguir, para você se basear, né? Tem como fazer. Cabras são flagradas embarcando em ônibus nos Estados Unidos da América. 2 cabras chamaram a atenção de Vancouver, nos Estados Unidos, de Washington, depois de fugirem de uma fazenda e entrarem em um ônibus. Quando o veículo parou para o embarque de 2 jovens, segundo reportagem da emissora de TV Fox 12, né? Forja Black disse que suas cabras, Yoda e Yates, pularam um muro na quarta-feira e seguiram até uma parada de ônibus perto da rodovia St. John, com a Rua 58. Quando 2 mulheres entraram no ônibus, os animais as seguiram e tentaram pegar uma carona. As cabras foram flagradas entrando no ônibus pelo vídeo de segurança do veículo. Elas são extremamente amigáveis. Nós as chamamos de vaca-cães, pois elas nos seguem como cães, mas comem como vaca, disse Georgia. Aí vamos ver a questão do outro textinho. Durante o programa ao vivo, Castor faz xixi no rosto de apresentadora. Um castor urinou na apresentadora Debbie Turner Bell quando ela comandava o programa The Early Show, da emissora americana de TV CBS, na última quinta-feira, 12. Ela foi atingida no rosto quando passava atrás do animal para pegar algo com a produção do programa. Então, isso aqui é uma crônica, tá? É um texto que está se falando de algo que é uma coisa assim, fora do normal, mas que é engraçado, que é interessante e que é corriqueiro, pode acontecer no dia a dia. Então, vamos lá para a sua atividade, para a sua produção textual. Para escrever seu texto, que no caso é uma crônica, observe as orientações a seguir. Então, releia a notícia. Veja bem, você vai fazer uma crônica, mas é um texto seu, tá? Você pode pegar um texto já pronto e fazer a sua crítica em cima daquele texto. Pode também, ok? Agora tem que ser algo interessante, humorístico, engraçado. De repente você não tem que você mesmo elaborar o texto, não. Se quiser é melhor, claro. Mas se não, você pode pegar o texto pronto e fazer a crônica. O que é a crônica? A sua crítica. Mas, veja, não é um texto comum, é uma crônica, é algo que chame sua atenção e aquilo ali você possa fazer uma observação, tenha o seu ponto de vista ali, ok? Não é difícil, tá? Por que crônica? Porque você está fazendo um comentário, você pode opinar, pode dar sua opinião, a sua linguagem não tem que ser selecionada, tá? Então dá para você fazer tranquilo. Quantas linhas, não é? Não tem essa coisa, quantas linhas? Você faz o que você achar que é necessário, tá bom? Claro que você não vai fazer 2, 3 linhas, isso não existe, isso não é nenhum comentário. Também não vai fazer 30, 40, né? Então, dentro da questão
admissível, você veja aí como você faz, tá bom? Então, observe o passo a passo. Pense em quem serão os personagens de sua história, ok? O tempo, o lugar que vai ocorrer. Determine a sua crônica, se é narrada em primeira pessoa e em terceira pessoa, como será que é o narrador. Lembre-se de que a linguagem empregada deve ser uma linguagem coloquial. Ponha um título, tá? Ponha um título. Aí, produzindo o texto, você planeja direitinho, então escolha aí, escreva usando uma linguagem, pronto, é só o que eu falei mesmo, tá bom? Elaborar um texto em forma de crônica. O que é uma crônica? É um texto crítico que você vai dar a sua opinião dentro daquela situação. Não tá fácil? A próxima aula nos veremos. Fique em paz, fique em casa.